Olá, amores, tudo bem com vocês? O meu nome é Tati Viegas e hoje a proposta é o colete feminino que eu havia prometido quando eu publiquei este ponto aqui no canal. Para quem ainda não assistiu a aula deste ponto, eu vou deixar aqui nos cards para vocês, porque agora eu vou ensinar a fazer essa peça, mas eu vou explicar a peça num todo e não o ponto. Eu não vou me deter ao ponto, porque senão o vídeo fica muito extenso. Então, se você quiser fazer a peça exatamente como a minha, você olhe o vídeo do ponto que está em separado, certo? Tá aqui nos cards e também deixo para vocês o link aqui embaixo no box de informações. Outra coisa, como todos os vídeos extensos do canal, este vídeo conterá minutagem. É só você ir no minuto aonde você quer, a parte que você quer da peça, clicar ali em cima do minuto e vai ser direcionado para a parte de seu interesse. Essa minutagem também estará aqui embaixo no box de informação e no primeiro comentário fixado, certo? Então, vamos dar início aqui à nossa peça. Bem, para essa peça eu comecei aqui, já estou aqui com o meu começo, né? Porque eu fiz já o lado direito do meu trabalho, tá? Agora eu vou fazer com vocês o lado esquerdo. O lado direito foi onde eu fiz as casas para botão, mas eu vou explicar aqui como é que tem que ser feito e em quais carreiras será feito essa casa de botão. Para quem vai me perguntar, este fio aqui que eu utilizei é este fio aqui da Cisne, da Cotes Corrente, Todo Dia Colors, tá? E o número dele, a cor, é 72407. Eu dei início a esse trabalho, para quem já olhou o vídeo do ponto sabe que este ponto aqui, ele precisa ser múltiplo de 18 pontos. Então, o que que eu fiz? 18 pontos mais 2 pontos, que são os pontos de borda. Então, eu utilizei aqui 9 pontos para fazer aqui a parte que eu chamo de fechamento, né? Que é aquela partezinha que fica cruzada na frente, aonde vai os botões. E então ficou 9 pontos aqui. Deixa eu só olhar ali na minha anotação para não passar errado. Então, 9 pontos aqui, 54 pontos para o ponto fantasia, mais 2 pontos de borda. Então, aqui tem um pontinho a mais e aqui tem um pontinho a mais, certo? Então, aqui na passagem do fechamento, dos 9 pontos de fechamento, tem um ponto da minha borda. Faço aqui 1, 2, 3 vezes o ponto fantasia, que vai fechar em 54 pontos, e mais um ponto de borda. Mas antes de começar o ponto, o que que eu costumo fazer? Eu costumo fazer aqui carreiras, 2 carreiras, ida e volta em ponto meia, para poder dar uma base para o ponto, porque como ele não é um ponto barrado, ele precisa ter uma base. Assim, ó, as amigas às vezes olham os meus vídeos e têm me perguntado se precisa ser em agulha circular. Não, este trabalho ele pode sim tranquilamente ser executado em agulhas retas. Eu faço em agulha circular, primeiro porque eu tenho artrite nos punhos, então o trabalho pesa menos em agulha circular, porque o trabalho ele vai ficando todo no colo, né? No momento que ele fica nas agulhas pequenas, ele cai, muitas vezes se ele é maior, ele cai aqui no fio e fica no meu colo, então não pesa nas agulhas retas. Né? Então não vai pesar nos meus braços. E segundo, porque o vídeo, para fazer o vídeo, fica mais fácil do que eu ficar aqui batendo com a ponta da agulha grande para trabalhar. Então só por esse motivo está sendo executado em agulhas circulares. Bom, como todos os meus trabalhos, primeiro e último ponto de borda, trabalhado em tricô. Né? Primeiro ponto sem fazer em tricô e dou continuidade trabalhando em ponto meia. Vou trabalhar até o final em meia e retorno esta carreira, a próxima carreira,
também em ponto meia. Então, já cheguei ao final, agora a próxima carreira aqui, que é a do avesso, também em ponto meia. Talvez quem prefira, talvez tem quem prefira fazer em ponto tricô, não tem problema nenhum, você pode fazer aqui a carreira de base em ponto tricô. Como eu já expliquei em outros vídeos, eu prefiro fazer em ponto meia, porque o meu ponto meia é um pouquinho mais apertadinho do que o meu ponto tricô, ele fica um pouquinho mais parelho, pelo menos na minha visualização. Então, tranquilamente, se você quiser fazer ida e volta aqui da carreira em tricô, sinta-se à vontade, vai ficar da mesma forma que o meu trabalho. Pronto, finalizado aqui a carreira de borda, que é esta aqui, né? Minha carreirinha de borda. Agora eu vou então começar a carreira de montagem para trabalhar aqui o ponto fantasia. Então, primeiro ponto sem fazer. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar aqui, deixa eu só pegar aqui, como eu gosto sempre de mostrar, a questão de separar. Eu vou deixar separado ali essa parte para não se atrapalhar. Então, aqui, o um ponto em tricô sem fazer, agora aqui eu vou mudar para ponto 1 por 1, um meia e um tricô. Então, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia. 3, 6, 7, 8, 9. Eu vou colocar aqui um marcador, que esses 9 pontos aqui é a sequência toda da parte de fechamento. Logo após o marcador, nós vamos ter um ponto de borda, tá? Porque eu disse que eram 18 mais 2 pontos que seriam os pontos de borda, certo? Então, nós temos que ter um ponto aqui no início, que é o ponto de borda, e um ponto aqui no final, que é o outro ponto de borda, certo? Então, vai ser aqui 18, 18, 18, um ponto de borda aqui, um ponto de borda aqui. Então, vamos lá. Então, por isso que aqui vai ficar 3 tricô, porque o gráfico já começa com 2 tricôs e aqui eu tenho um ponto de borda. Então, ponto de borda. Agora, o gráfico. 2 tricôs, 2 pontos juntos em meia, laçada, 2 tricôs, laçada, mate simples, 1, 2, 3, 4 pontos em meia, 2 pontos tricô, 2 juntos em meia, laçada, 2 pontos em tricô. Então, aqui, ó, tirando o ponto de borda, nós temos 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então, finalizamos um motivo. Começamos de novo. 2 tricô, 2 juntos em meia, laçada, 2 tricô, laçada, mate simples, 1, 2, 3, 4 pontos em meia, 2 tricô, 2 juntos, laçada, 2 tricô. Mais um motivo, segundo motivo terminado. 2 tricô, 2 juntos em meia, laçada, 2 tricô, laçada, mate simples,
4 meia, 2 tricô, 2 juntos em meia, laçada, 2 tricô e o meu ponto de borda. Viram? Assim, fechou direitinho aqui os meus pontos conforme o gráfico. Então, agora vamos aqui às explicações. Seguinte, para dar altura, aqui eu fiz uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes, eu fiz por 5 vezes o motivo da primeira à 16ª carreira, tá? Então, aqui, para quem seguiu o gráfico comigo, né, para quem fez a outra aula, sabe que este gráfico aqui, ele contém 16 carreiras, tá? Então, se ele contém 16 carreiras e eu fiz ele por 5 vezes, eu fiz 90 carreiras aqui. Por que eu estou dizendo o número de carreiras que eu fiz? Para quem queira fazer o trabalho, mas não queira utilizar o ponto que eu estou utilizando. Então, a altura que eu dei aqui até eu mudar o ponto, porque eu vou mudar o ponto, por isso que ele está dobrado ali, tá? Até eu mudar o ponto, eu utilizei aqui 90 carreiras. E, tá? Neste caso aqui, tá? Que eu fiz agora aqui com vocês, eu dei o exemplo de que, como se fosse aqui, tá? Essa parte, eu trabalhei como se eu estivesse trabalhando essa parte aqui com vocês. Então, assim, ó. E eu trabalhei a primeira casa para botão, ó, 9 carreiras, tá? 9 carreiras e fiz a primeira casa para botão. Só que depois eu mudei. Eu passei a fazer a casa para botão, assim, 16 carreiras e casa para botão. 16 carreiras e casa para botão. A primeira na 10ª carreira e depois comecei a contar 16 numa casa, 16 numa casa, 16, 16. Tá? Agora, o que eu quero explicar? Que eu vou fazer com vocês, eu vou desmanchar aqui e vou fazer o outro lado. Como eu havia dito, eu vou trabalhar o outro lado. Eu comecei aqui para mostrar para vocês. Então, já desmanchei aqui para que não fique dúvidas, né? Eu desmanchei aquela parte, agora eu vou fazer o outro lado, vou fazer aqui, tá? Então, aquela forma que eu expliquei antes é este lado aqui. Nós começamos por aqui e vamos para lá. Agora, nós precisamos inverter. Então, agora nós temos que começar pelo ponto fantasia. Então, agora vai ser ponto de borda, 2 pontos tricô, 2 pontos juntos em meia. Só uma. 2 juntos em meia, laçada, 2 tricôs, laçada, mate simples, 1, 2, 3, 4, meia, 2 tricô, 2 juntos, laçada, finalizei um motivo. Vou iniciar 2 motivos, vou iniciar o segundo motivo aqui, 2 tricôs, 2 juntos, laçada, 2 tricôs, laçada, mate simples, 4 meia, 2 tricôs, 2 juntos, laçada, 2 tricôs, 2 tricôs, 2 juntos, laçada, 2 tricôs, laçada, mate simples, 1, 2, um pouquinho que eu tinha perdido, 2, 3, 4, deixa eu só confirmar, 2 juntos, 4, 2 tricôs, 2 juntos, laçada, 2 tricôs,
ponto de borda, marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entenderam? Então, aqui nós invertemos. Agora, nós temos os pontos de montagem dos pontos fantasia aqui, e aqui o que vai ficar por baixo, né? Que é onde vai o botão. Qual é a diferença? É que deste lado de cá, nós não temos buraquinho para a casa. A casa de botão é deste lado de cá. Certo? Então, agora eu vou fazer aqui, novamente, meus 5 motivos. Certo? E aí, eu retorno para nós darmos continuidade à peça. Então, aqui eu já voltei com esta parte pronta. E aqui eu também quero pedir desculpas, porque é assim, ó. Eu vou fazendo a peça e aí conforme a parte onde eu tenho que parar para fazer, né, a minha parte também, eu já passo a parte que eu filmei e faço a edição. E na edição eu vi que eu falei errado, que eu tinha 90 carreiras aqui. E não, eu tenho aqui 80 carreiras. Eu acho que eu tô ficando meio tampa na hora de fazer contas em matemática, porque eu falei que o motivo tem 16 carreiras e eu fiz por 5 vezes. Se a gente fizer as contas aí, isso terá que dar 80 carreiras e não 90, como eu havia falado, certo? Também vou ter deixado para vocês a foto em centímetros. Eu não estiquei, né? Eu não estiquei a peça, eu só coloquei ela aqui, assentei ela em cima da mesa e coloquei a fita métrica, para se ter mais ou menos uma base de metragem, né? De quanto é que eu tenho aqui. Então, ali deu 29 centímetros sem esticar a peça. Então, se você preferir deixar essa parte aqui com 30 centímetros, também vai ficar ok. Bem, como é que nós vamos proceder agora? Agora aqui nós vamos mudar o ponto, como eu havia falado, tá? Eu teria que aqui começar a fazer novamente a primeira carreira do gráfico. E eu não vou fazer mais desta forma, eu vou fazer aqui nesta parte, eu irei mudar para 2 por 2. Nós vamos aqui trabalhar em gaita 2 por 2, barra 2 por 2, dependendo, como eu sempre falo, da região onde você está e como é que vocês chamam. Enfim, 2 meias, 2 tricô, 2 tricôs, 2 meias. Aí você vai ajustar o seu ponto para fazer aí a troca. E fazendo 2 por 2, aqui eu tenho 4 pontos tricô, ó, que seriam 2 daqui, 2 tricôs deste motivo aqui e 2 tricôs deste motivo aqui. Para não ficar desta forma, nós temos que mudar a disposição. Então, para a gente saber como é que a gente vai começar aqui, a gente vem aqui e vê, ó, aqui para ficar diferente teria que ser meia, né? Para ficar diferente daqui. Então, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, meia tricô, meia tricô, meia tricô, meia tricô, meia tricô, meia tricô, meia tricô. Então, eu vou começar aqui com tricô, não conto o ponto de borda. Ó, aqui é o contrário, nós já viemos daqui, né? Então, a gente já veio trabalhando a primeira carreira do gráfico aqui, porque eu vou permanecer, ó, com o gráfico só no detalhe da passagem desta parte aqui. Então, uma vez o gráfico e transformo meu ponto em 2 por 2. Então, aqui fica mais fácil, porque eu já tenho os 2 tricôs daqui, né? Que eu vou vir trabalhando aqui, 2 tricôs. E aí, eu só transformo aqui para 2 meias. Então, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs. Certo? Então, aqui é o contrário. E lá, quando eu chegar lá no último motivo, aquele motivo, ele é trabalhado, ele segue sendo trabalhado pelo gráfico. Então, eu só vou mostrar aqui, ponto de borda, então eu já tinha contado 2 tricôs. 2 tricôs, meia,
meia, tricô, tricô, meia, meia, tricô, tricô, meia, meia, tricô, tricô, meia, meia, tricô, tricô, meia, meia, tricô, tricô, meia, meia, tricô, tricô, meia, meia, tricô, tricô, meia, meia, deixa eu ver se eu já cheguei, tô quase, tricô, tricô, meia, meia. E aí aqui eu tenho os pontos agora para mim fazer o meu trabalho aqui, que é o quê? 2 tricôs, aqui 2 juntos em meia, laçada, 1, 2, aí começo novamente, né? A primeira carreira aqui é laçada, aqui é mate simples, é 4 pontos em meia, 2 tricôs, 2 juntos em meia, laçada, 2 tricôs, ponto de borda e sigo trabalhando os pontos aqui da parte de fechamento. Agora, pontos como se apresentam, porque a barra é trabalhada da mesma forma conforme o ponto que nós estávamos trabalhando ali, pontos como se apresentam. Então, aqui na parte de trás, não vai mudar a disponibilidade dos pontos. E nós vamos trabalhar assim até chegarmos lá na parte da cava, tá? Eu vou agora contar com vocês para não ficar dúvidas, né? E eu pretendo contar certo, para mim não ter que depois na edição olhar e dizer, meu Deus, errei, e ter que retificar aqui com vocês. Né? Então, nós vamos contar ali para ver quantas carreiras a gente precisa fazer até chegarmos à cava, porque daí quando chegar à cava, aí sim, daquela parte em diante eu vou fazer com vocês para não haver erros. Que ela vai ter daí mudança tanto na parte da cava quanto na parte do início. Então, vamos lá, vamos contar aqui. Eu gosto de pegar a agulha para contar. Então, aqui. Para não haver erro, eu vou sempre depois do furo, que eu sei que foi aonde eu fiz a última vez, ó. Que foi aqui minha última carreira. Daí, depois disso, foi a minha carreira de volta, né? Então, mas para não se perder aqui na contagem, vamos contar a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Então, aqui nós contamos 34 carreiras. Quando eu chegar, e aqui eu vou trabalhando, tá? Nessa parte aqui eu sigo trabalhando o motivo, e aqui 2 por 2. Quando eu chegar na 33ª carreira, eu faço ela, faço a 33ª carreira, faço a 34ª, e aí eu venho aqui e arremato com vocês, certo? Neste caso aqui, eu fiz 33 carreiras e arrematei pelo lado do avesso, tá? E aqui eu arrematei 10 pontos, certo? Então, aqui, como nós já estamos do lado da cava, nós podemos escolher o seguinte, arrematar na 33ª carreira ou arrematar na 35ª, porque nós vamos estar do lado direito, onde precisa ser arrematado. Essa aqui foi pelo lado do avesso 34, então ela ficou entre a 33ª e a 35ª. Não vai fazer diferença aqui se nós arrematarmos na 33ª ou 35ª. Bem, então aqui eu já voltei
assim, ó, eu decidi fazer a minha cava na 35ª carreira, então eu trabalhei 33 pelo lado direito, 34 pelo lado do avesso e estou na 35ª carreira. Aqui eu vou fazer da seguinte forma, vocês lembram que eu disse que teria mudanças aqui e mudanças aqui? Então, vamos proceder da seguinte forma. Eu vou arrematar aqui no início 10 pontos. Tá? Então, eu vou caminhando com o meu ponto de borda e vou arrematar aqui 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos. Só que eu tinha o ponto de borda, então eu preciso igualar os pontos ali. Eu só passo ele por cima para ficar com o número certo de pontos. Então, é como se eu tivesse arrematado 11 pontos. Então, 10 pontos aqui, ó. Ponto de borda, foi aquele último lá. 2, 4, 6, 8, 10 pontos aqui. Então, agora a gente segue trabalhando, ó. Aqui, normalmente, pontos 2 por 2. Até eu chegar 2 pontos antes de começar o ponto fantasia. Então, aqui, ó, para quem tem problemas em questão de enxergar o gráfico, coloque um marcador. Assim você vai saber que a partir daqui é o gráfico do ponto fantasia. Então, se o marcador está aqui, que eu vou começar a fazer o gráfico, aqui eu tenho que fazer uma diminuição. A partir desta carreira, eu vou fazer a diminuição de 1 ponto por carreira aqui, nesses 2 pontos, antes de começar o ponto fantasia. Como é que é feita essa diminuição? Eu quero fazer uma diminuição à direita, então, eu vou fazer 2 pontos juntos em meia. Passo meu marcador e eu sigo trabalhando aqui no ponto fantasia, porque eu disse que eu iria continuar trabalhando ele até o final, né? Então, aqui nós não vamos mudar a sequência de pontos. Pelo lado do avesso, eu não vou fazer diminuição, eu só vou trabalhar todos os pontos conforme se apresentam, porque eu acabei de dizer que as diminuições serão feitas em todas as carreiras pelo lado direito, tá? Então, assim como aqui eu arrematei os pontos para a cava, fiz 2 por 2 até chegar 2 pontos antes dos pontos fantasia, e fiz aqui a minha diminuição, lá do outro lado eu preciso fazer da mesma forma. Só que, como a cava é feito pelo lado do avesso, a primeira diminuição vai ser na 33ª carreira. Por quê? Para fechar certinho lá em cima na parte do ombro. Então, aqui eu vou fazer assim, na 33ª carreira eu venho trabalhando, tá? Que inclusive foi a última casa para botão. Então, eu venho trabalhando o ponto fantasia e quando eu chegar aqui, ó,
Passei o ponto fantasia, que eram os 2 tricôs, aqui eu fiz um mate simples. Por quê? Porque neste lado de cá, eu quero que a diminuição fique à esquerda. Então, se eu quero uma diminuição à esquerda, eu tenho que fazer mate simples. Então, na 33ª carreira eu faço o mate simples, trabalho até o final da carreira normalmente, e na 34ª eu arremato também 11 pontos, né? 10 porque é 10 da minha cava e 1 ponto que era aqui da borda, que então ele será empurrado para que aqui os pontos fiquem certos. Combinado então, 33ª carreira neste lado, eu passo o ponto fantasia e faço o mate simples, trabalho até o final, na volta arremato a minha cava. E aqui os pontos serão arrematados também todos pelo lado direito, só que todos em mate simples. E aí eu vou trabalhando até não me restarem mais pontos lá e eu só ficar aqui com os pontos aqui que me sobrarem do ponto fantasia. Da mesma forma, eu vou fazer aqui, tá? Então, eu vou fazer mais uma vez para não sobrar dúvida e depois eu vou fazer a minha parte e vocês seguirão fazendo a parte de vocês. Então, já cheguei aqui pelo lado direito novamente, ó. Então, aqui, pontos 2 por 2, normalmente. Ó. Aqui, eu teria que fazer 2 tricôs e 2 meia, mas eu já diminuí um meia daqui anteriormente, lembra? Então, ficou um tricô e um meia. Normal, eu vou tirar aqui mais uma diminuição, 2 juntos em meia, tá? E vou seguir trabalhando sobre o meu, aqui sobre os meus pontos do meu gráfico. Eu peguei um fio a mais aqui, pronto. Ó. E assim vai formando as diminuições todas para o lado direito. Isso vai fazer com que forme a minha gola. Se este lado eu vou fazer diminuição para lá, ele vai abrir para lá, assim como o outro lado para cá. Então, formará uma gola V. Aqui, ó, que já está pronto, aqui a gente pode ter uma noção maior, ó, que ele já abriu esta parte para a esquerda, certo? Então, ali não vai ter complicação nenhuma, é só não esquecer que as carreiras terão que ser diminuídas sempre pelo lado direito. Naquele caso lá, 2 pontos juntos em meia, aqui um mate simples logo após os 2 pontos tricô do meu gráfico, certo? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar até chegarmos aqui foi a última carreira do meu gráfico, e aí eu terminei de fazer as diminuições aqui, tá? E aí eu deixei aqui a espera, né? Porque depois eu vou fazer aqui. Mas daquele lado lá, aí eu retorno para mostrar para vocês que nós vamos arrematar a parte do ombro e daqui já dar continuidade à parte da gola. Então, aqui nós vamos arrematar o trabalho, mas eu quero chamar atenção para uma coisa. Vocês lembram que eu falei que nessa parte aqui, a gente começou a fazer a diminuição na carreira 33, né? E aí, fechou certinho aqui as diminuições, né? Eu fiquei só com os pontos do meu ponto fantasia.
Só que aqui eu comecei na carreira 35, então isso significa que eu comecei uma carreira acima, então eu tenho uma diminuição a menos. Então, é óbvio que vai sobrar aqui pontos que seriam da carreira 33 para fazer a diminuição. Aqui, ó, foi exatamente o que me sobrou. Se eu tivesse começado, né, na carreira 33, que não é o caso, porque eu fiz aqui, eu teria aqui a última diminuição dos 2 pontos aqui, me sobraria só o ponto de borda, ok. Você tem 2 alternativas aqui, porque agora eu vou fazer, eu já terminei o gráfico, né? Eu já fiz a minha última carreira, eu já terminei o gráfico. Eu já igualei a essa parte aqui. Então, eu posso simplesmente arrematar todos os pontos. Por que que eu posso fazer isso? Porque a diferença é mínima, é muito pouco a diferença dos pontos que sobraram, tá? Porque aqui me sobraria um que eu ainda teria aqui, ó, uma diminuição, então me sobraria só o ponto de borda, né? E eu iria arrematar esses pontos aqui. Então, pode sim fazer aqui o arremate em todos, porque depois, lá na hora de costurar no ombro, é só a gente dar aquela ajustadinha e costurar, que não vai fazer diferença, muito poucos pontos. Mas você pode fazer também assim, ó. Eu vou tirar meu ponto normal, aqui o último, vou fazer a diminuição de 2 pontos, e aí eu passo por cima. Agora eu igualei a quantidade de pontos, tá? Então, assim ficou exatamente igual ao outro lado. Agora eu vou ir fazendo arremate em todos os pontos do ponto fantasia. E aqui seria aquele pontinho extra que eu teria como ponto de borda. Bem, então agora eu fiquei 3, 6, 9 pontos da minha borda. Eu vou passar este por cima para igualar aqui os pontos, como eu costumo dizer, e ficar aqui, ó, como se fosse apenas os 9 pontos aqui da borda, né, da parte de cruzamento. Por que que eu vou fazer isso agora? Porque agora nós vamos criar a parte de gola. Bem, como é que é feito isto? Neste ponto, nós já vamos ter feito a parte das costas. Na edição, a parte das costas aparece posteriormente, tá? Mas você vai ter que fazer essa parte aqui para dar continuidade aqui na hora de fazer a parte da gola. O que que você pode fazer? Você pode fazer o que eu fiz aqui nessa parte. Eu arrematei os pontos do ombro e passei o fio aqui da ponta, ó. Meu fio está aqui na ponta, ó. Eu peguei o fio, cortei e passei aqui por dentro dos pontos para deixar esperando para mim dar continuidade ao trabalho. A mesma coisa você pode fazer aqui. Você pode cortar o fio, botar isso aqui numa agulha em espera, num fio em espera, para fazer a parte das costas e depois retornar. Neste caso, eu já tenho aqui a parte das costas pronta. Então, agora vamos proceder assim. Agora, eu vou pegar as costas, vou colocar um marcador bem no meio desta parte aqui. Então, eu vou pegar as duas partes de frente, né? No caso, vou pegar essa parte que eu já estou aqui na agulha e vou fazer o quê? Se eu tenho aqui os pontos do ombro, aqui são os pontos do ombro. Então, posteriormente, aqui esses pontos vão ser costurados, tá? Então, os pontos costurados
aqui formará a parte do meu ombro. E agora, nós temos que fazer quantidade de carreiras aqui, que eu costure depois aqui e aqui até chegar ao centro, tá? Porque essa outra parte vai vir daqui. Depois nós vamos trabalhar lá na outra parte, fazendo carreiras aqui e aqui. Então, nós vamos trabalhar somente sobre esses pontos aqui, e eles vão seguir sendo trabalhados da mesma forma. Pontos um por um. Ó, eu viro para o avesso e vou trabalhar sobre esses pontos novamente. E assim, sucessivamente. Aqui eu vou criar uma tirinha, tá? E o que eu aconselho, né? É colocar a sua peça em cima de uma bancada para que você possa ir medindo a quantidade de carreiras que você vai precisar. Eu vou fazer aqui, eu vou retornar mostrando quantas carreiras eu fiz, mas já chama atenção que muitas vezes a quantidade que eu posso ter utilizado não é a mesma que você vai utilizar pela questão da tensão de ponto. Se você tem um ponto mais frouxo ou um ponto mais apertado, talvez dê aí uma pequena diferença, mas que você precise sim fazer menos ou mais carreiras. Então, aqui eu já fiz 34 carreiras e aqui na 35ª carreira eu vou fazer um arremate, tá? Vou fazer o meu tradicional arremate aqui e vou mostrar para vocês ali como é que ele vai ficar, né? Como é que ele vai ser preso ali naquela parte de trás. Então, aqui, ó, nós vamos ter costurado aqui esta parte, então, vai estar preso até aqui. E aí, nós vamos vir costurando esta parte aqui, ó, aqui, toda essa parte aqui. Tá? O efeito que ele vai dar vai ser este. Agora, eu vou fazer ali o outro lado e retorno com tudo junto aqui para a gente poder fazer a parte de costura. Então, já concluí aqui e já concluí aqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar as duas partes viradas com o direito para cima. Vamos pegar esta parte assim, ó, como ela está aqui, assim. O mesmo faremos assim. Essa parte aqui, a gente pode colocar na agulha para costurar. Ó, então, as duas partes pro mesmo ladinho. E aí, nós vamos fazer o seguinte, essa parte aqui, ela teria que vir assim, né, ó. Então, ela tem que fazer isso aqui, tá? A mesma coisa, essa aqui, tem que fazer isso aqui. Então, eu vou costurar aqui, por isso que eu disse, ó, assim, iguais, venho aqui, vou juntar aqui, e aqui eu vou costurar. Por quê? Porque essa parte aqui é que vai ficar pra dentro,
Então, a parte que tem que ficar com a costura melhorada é a parte que vai aparecer, certo? Então, nós vamos vir aqui, ó. Já uni, né? Só passei o fiozinho aqui para unir. Agora, nós vamos vir aqui no primeiro pontinho, ó. Vamos pegar ele aqui e vou vir aqui no primeiro ponto, aqui no caso, ó, nós vamos unir assim, tá? Então, nós vamos igualar e vamos pegar aqui, ó, agora aqui e aqui. Então, eu vim daqui, eu vou vir aqui. Agora, eu vou vir ali. Agora, eu vou vir aqui. Agora, eu vou lá. Eu vim daqui, aqui, agora eu vou aqui. E agora eu venho aqui no último. Ó, dou uma puxadinha, bem puxadinha e abro a costura. É claro que, como é ponto matizado, não vai ficar assim com uma visualização perfeita, perfeita, pela questão de que houve uma troca de cor. Mas a parte mais rústica fica para dentro, né? E aí, então, agora nós temos que fazer o seguinte. Lembram que eu disse que estava marcado o centro do meu trabalho? Eu venho aqui, porque esse aqui é o centro, e vou também colocar já aqui, ó. Ó, eu já vou deixar aqui já preparado para fazer a costura do restante, mas eu sei que eu já prendi o meu centro, tá? Porque aí eu vou distribuir os outros pontos conforme necessidade. Deixa eu só mostrar aqui para vocês pelo outro lado lá. Ó, ficou preso bem no centrinho ali. Bom, também já dá para... Vamos dar continuidade aqui. Agora, nós vamos para o avesso. Aqui vai ficar a critério de costura das amigas. Tem quem prefira fazer... Acho que esse aqui eu podia ter aproveitado. Não, vai ficar pouco. Tem quem prefira fazer costura pelo avesso, tem quem prefira fazer costura pelo direito. Então, aqui... Agora, eu vou fazer o quê? Vou esticar aqui e vou colocando uns marcadorzinhos para que dê certo a colocação aqui, né? E aí, eu vou fazer a costura que eu tenho gostado de fazer. Mas também, eu sempre digo, fica a critério de você fazer a costura que mais goste de fazer.
Ó, assim vai ter ficado aqui a união da parte do ombro. Agora, é só dar sequência aqui a parte de costura, unindo a parte aqui que nós demos altura com a parte da gola. Bem, então, concluído dos dois lados, tá? A gola já está presa, só que eu quero mostrar o seguinte, só arrumar aqui. Que a gola, ela foi costurada pelo lado direito, daquela forma rústica, e aí ela fica como se ela tivesse solta aqui, ó. Tá? O que temos que fazer aqui? Fazer também uma costura invisível pelo lado de fora. Ó, nós vamos vir aqui, ó, lá pelo lado do avesso, aonde vão deixar o fio lá esperando para depois ser arrematado. Ó, e aí nós vamos vir aqui e vamos pegando aqui, ó. Eu quero chegar ali naquela parte ali onde começa, eu ainda estou aqui. Ó, cheguei aqui, ó, aqui eu tenho aquela parte das costas e a parte da gola, então aqui eu vou pegando aqui. E lá. Ó, aqui. E lá. E assim eu vou fazer esta costura invisível até eu chegar lá do outro lado.
Ó, dá um pouquinho mais de trabalho fazer duas costuras, fazer uma por dentro e uma por fora, mas eu tenho certeza que vocês vão achar que vale a pena, tá? O acabamento ele fica mais bonitinho. Para a parte das costas, eu coloquei 110 pontos, tá? Destes 110 pontos, eu trabalhei exatamente da mesma forma que a gente trabalhou o ponto fantasia pela parte da frente. Eu fiz uma carreira de ida e uma carreira de volta em ponto meia, para fazer aqui uma base do nosso ponto fantasia. E sendo 110 pontos, ficou distribuído da seguinte forma: o ponto, como vocês já sabem, é múltiplo de 18, então eu fiquei aqui com 6 motivos, ó, aqui ó, do início, 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos, certo? E aí ficou mais a questão dos pontos de borda, porque ficaram 108 pontos para o ponto fantasia e 2 pontos para as bordas, então, sendo assim, 110 pontos para as costas. E aí eu trabalhei o motivo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá? 5 vezes. E assim como na frente, eu inverti o ponto, depois de fazer finalizar carreira de ida e volta do motivo, né? Finalizando o motivo, voltamos para o lado direito e aí invertemos aqui o nosso ponto para ponto 2 por 2, da mesma forma que fizemos na parte da frente. Após fazermos aí, aqui, após mudarmos o ponto, eu vou contar aqui com vocês, olha só, eu trabalhei aqui por, ó, deixa eu bem abrir aqui o trabalho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 carreiras, exatamente como na frente, né? Eu fiz aqui, ó, no caso, eu estaria aqui, certo? Então, o que que eu fiz? Eu arrematei aqui, tá? Eu arrematei aqui no início, fiz, na verdade, assim, eu fiz 33 carreiras. E arrematei aqui 2, 4, 6, 8, 10 pontos. Da mesma forma que nós fizemos as duas partes da frente. Arrematei os 10 pontos, segui trabalhando a minha carreira até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu virei o meu trabalho, por isso que quando eu contei aqui deu 34, né? Seriam 33 aqui, porque eu teria 33 carreiras, arrematei. Trabalhei mais uma carreira, então fechou 34. Pelo lado avesso, eu arrematei 2, 4, 6, 8, 10 pontos. E assim eu fiquei com as duas cavas aqui. Após isso, eu trabalhei aqui, vamos novamente na nossa contagem. Eu estou aqui nesta carreira. Eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 carreiras que está na agulha,
tá? Então, agora aqui eu vou fazer a carreira 41, tá? Então, 40 carreiras, né? Contando pelo lado do avesso, a lado do avesso sempre é a carreira par. Então, 40 carreiras. 41 carreiras, que é essa aqui, eu vou fazer o quê? Vamos trabalhar aqui para vocês entenderem. Eu preciso agora fazer aqui um ombro, deixar o centro e o outro ombro. Não é que é deixar o centro, eu vou fazer aqui um arremate nos pontos centrais, porque depois nós vamos encaixar a parte da gola. Deixa só. Nós vamos encaixar aqui a parte da gola. Então, eu preciso fazer aqui o meu arremate assim, ó. Deixa eu puxar pra cá. Ó, aqui tem uma parte, né? Que tem que encaixar aqui. Ó, que é o meu ombro, certo? E aqui eu estou com esses pontos à espera, né? Quando a gente fez aqui, a gente deixou eles, como eu já expliquei, que nós vamos dar sequência para a gola. Então, aqui, ó, o que nós temos exatamente aqui? Os 18 pontos, porque se nós terminando o motivo, né? Nós fomos até o final diminuindo e ficamos só com a quantidade de pontos aqui do nosso motivo. Então, nós temos 18 pontos. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trabalhar aqui. Então, lembrando, 41ª carreira. E aí, nós vamos seguir aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho o ombro. Então, agora eu vou arrematar todos os pontos até chegar aqui e me sobrarem aqui também 18 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Então, eu tenho que arrematar todos esses pontos centrais lá. Então, vamos lá. Aqui, passo um ponto por cima aqui, que é o que eu gosto de trabalhar assim. Você pode fazer aí o arremate que você preferir. Então, aqui, ó, sobraram 3, 6, 9, 12, 15, 18. Rematei até aqui, então, esse ponto aqui agora eu preciso arrematar por cima desse para ficar com os meus 18 pontos. Ficando com os 18 pontos, eu vou dar uma pequena altura aqui. Eu vou fazer aqui 6 carreiras em ponto 2 por 2 para dar a minha altura. Tá? Então, eu permaneço trabalhando aqui sob esses pontos por 6 carreirinhas. Então, contando com essa aqui será a primeira. Segunda. A terceira, e assim eu vou fazer depois mais 3 carreiras e retorno posteriormente. Então, já criei a minha altura aqui, e agora eu vou arrematar esses 18 pontos aqui.
corto o fio e arremato. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir para cá e vou fazer também, né? Só que o que acontece? Agora eu tenho que começar pelo avesso, para que o ponto dê certo. Por quê? Porque eu vim trabalhando daqui para cá. Então, era como se eu estivesse agora trabalhando daqui para lá. Então, tá? Então, nós vamos fazer exatamente isso aqui. Nós vamos prender o fio. E vamos dar continuidade aqui, fazendo 6 carreiras aqui também. 6 carreiras e depois arrematamos. Então, após arrematar os 2 ombros, tá? Nosso trabalho vai ter ficado assim. Retorno logo para mostrar como proceder daqui para frente. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou pelo lado do avesso e vou juntar cava com cava, prender com marcador não, com prendedor. Vou aqui no fim da minha peça, junto as 2 partes iniciais e coloco um prendedor. Último ponto fantasia aqui também, e vou unir aqui. E aí, eu, pelo lado do avesso, eu decidi fazer a costura pelo lado do avesso. Você escolhe o tipo de costura que você vai fazer, e aí nós vamos prender aqui a lateral do trabalho. Eu vou prender aqui na cava, vou dar o nozinho inicial. E vou seguir a costura da mesma forma que eu fiz lá na parte do ombro. Como eu sempre falo, essa costura aqui ela pode parecer um pouquinho mais rústica, né? Por ela ficar com uma parte mais aparente, mas em compensação, eu particularmente acho que pelo lado direito da peça, ela fica com uma melhor visualização. Então, aqui, ó, já concluído uma parte da costura, tá? É só ir pegando bem pela pontinha, que vai ficando assim, pelo lado do avesso. Fica assim. E aí, é só concluir as 2 laterais. E o nosso trabalho estará pronto. Decidir os botões que colocará na peça. Aqui. Quero mostrar para vocês aqui. Na hora de vestir, que prender este último botão aqui, lá terá ficado em V, ó. E assim ficou a conclusão do nosso trabalho. Eu vou deixar para vocês as fotos do trabalho concluído, porque não tem como eu mostrar aqui, meu espaço é muito pequeno para me mostrar toda a peça, então por isso que eu nem terminei, vou terminar posteriormente e deixo na parte da edição a peça concluída. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de seguir esse trabalho comigo. Não esqueçam de avaliar o vídeo, me deixem um joinha, um comentário para a gente ter uma troca, um feedback de como anda o canal. Um enorme beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!